Olá, pessoal! Cumprimento a todos que estão acompanhando o evento. Eu sou Ana Manuela Nepomuceno, advogada criminalista, especialista em Direito Penal e Processo Penal, professora universitária, mentora para o exame da Ordem da OAB e atualmente mestranda em Direito Penal Econômico pelo Instituto de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, aqui de Brasília. Eu escolhi trazer para vocês um tema um pouco diferente: apostas desportivas online e a conduta de corrupção de resultados no futebol aqui no Brasil. E eu trouxe esse tema para vocês em razão de dois motivos. Primeiro, o futebol é literalmente o esporte mais presente no nosso cotidiano. Ainda que você não seja muito de acompanhar as competições, você irá esbarrar com o futebol quase que cotidianamente. Seja por ouvir comentários de pessoas, seja por programas televisivos, seja ainda pelas redes sociais. Segundo, porque em razão dessa popularidade, o futebol se tornou um mercado que movimenta bilhões de reais no nosso país. Portanto, para além do entretenimento na sua forma mais pura que o futebol pode trazer para nós, desde os jogadores até os torcedores, o esporte percorre um caminho que passou a exigir interferência do direito, na medida em que algumas práticas que são realizadas dentro do esporte começaram a ter relevância jurídica. Em termos financeiros, por exemplo, demanda a incidência do direito tributário, civil e empresarial, e no que tange a algumas irregularidades, faz-se necessário a interferência do direito penal. Sob um caráter mais filosófico da coisa, o esporte sempre foi sinônimo de incerteza. Ou seja, a magia que está por trás das competições é justamente a possibilidade, em razão de técnica, de treino, até de sorte, de vitória de qualquer equipe, independentemente da ordem política ou econômica daquele país, daquele estado. Portanto, o futebol foi forjado dentro de um ideal democrático, que une naturalmente as pessoas, misturando a técnica de seus participantes e a torcida dos telespectadores. E a evolução do futebol, ela fez o Brasil transformar em uma verdadeira fonte de renda o futebol. Muitos jovens, sem perspectiva de crescimento ou até de pertencimento à sociedade, veem no futebol uma oportunidade de ascender e de quebrar essas barreiras da desigualdade. Por outro lado, também estão participando desse fenômeno, desse cenário, os clubes que suportam os times, as empresas de publicidade e até mesmo o próprio Estado. Com o tempo, a capitalização do futebol e do esporte no geral, ela se mostrou cada vez mais real. E com isso as apostas, que em seu início eram mais tímidas, envolviam valores também mais baixos, eram coisas mais simples, mais fáceis, acabaram por ganhar um protagonismo. Quem convive com amantes do futebol ou do esporte, bem sabe que qualquer jogo é uma ótima oportunidade para uma aposta. Inclusive, é um assunto muito interessante, quem tem interesse em pesquisar mais sobre esse assunto, vale a pena, é explorar como o ser humano se comporta diante dessa adrenalina que o jogo pode gerar e, no que tange ao povo brasileiro, como nós temos uma forte adesão aos jogos de azar e como isso tem um certo destaque dentro da nossa sociedade. Pois bem, fato é que o desenvolvimento da tecnologia, o advento da sociedade da informação, quarta revolução industrial, que é o momento histórico em que nós vivemos, as apostas deixaram de ser algo mecânico e de fácil controle para atingir patamares imensuráveis, envolvendo valores exorbitantes. Maria José Morgado, inclusive, uma autora incrível, diz que as apostas online são a verdadeira manifestação das massas. A própria Câmara dos Deputados, ao fazer estudos para a edição de regulamentação das apostas e do mercado esportivo, fez um levantamento que atualmente 19 das 20 equipes da Série A são patrocinadas por casas de apostas. No primeiro trimestre de 2023, o Brasil enviou cerca de 2,7 bilhões de reais para o exterior, somente no mercado de apostas. E o que mostra que a elevada quantidade de dinheiro que o negócio envolve.
Nesse ponto, inclusive, o Estado vem com a necessidade, o interesse de tributação. A perspectiva para 2024 é de que se arrecade em média 700 milhões de reais em impostos que recairão sobre o mercado de apostas, principalmente nos prêmios que serão recebidos pelos vitoriosos. E com esses valores, pessoal, nós temos um prato cheio para uma prática que infelizmente é muito comum no nosso país e são inúmeras tentativas de combate, que é a corrupção. Não está só no cenário político, empresarial, mas podemos identificar que essa prática também se manifesta dentro do futebol. No cenário desse esporte, a corrupção está na manipulação de atos e resultados dentro de campo em prol de se receber o prêmio acumulado com as apostas. No Brasil, o primeiro grande caso que nós tivemos relacionados a um tipo de manipulação de resultados foi uma operação em 2005 chamada Máfia do Apito. Essa operação ela acabou desmantelando o esquema que existia de árbitros que faturavam valores consideráveis em razão de cumprirem marcações que já eram combinadas. Quando foi em 2022, deflagrou-se uma das maiores, se não a maior operação que nós já tivemos em razão de manipulação de resultados, que é a Operação Penalidade Máxima, que foi encabeçada pelo Ministério Público de Goiás e acabou também desbaratinando um esquema que envolvia jogadores, técnicos, patrocinadores, presidentes de clubes, apostadores e alguns outros núcleos que incentivavam e auxiliavam na elaboração do esquema e como isso ia ser administrado. Para entendermos a dinâmica das apostas, segundo a própria inicial acusatória desse caso que eu trago como exemplo, as apostas eram feitas a partir de um primeiro contato através das redes sociais e correspondiam, então, alguém que estava patrocinando a aposta entrava em contato com as pessoas envolvidas, os jogadores, apostadores, patrocinadores, enfim, com as pessoas que ali lhe interessavam, e os eventos a serem praticados dentro do campo eram eventos específicos relativos ao jogo, que podiam ser desde gols a, por exemplo, cartões amarelos, não somente concernentes à vitória ou perda ou derrota de determinado time. Então percebam a gravidade da situação. Jogadores, intermediadores e apostadores, eles combinavam as apostas e os atos correspondentes, sendo em algumas ocasiões apostas múltiplas, ou seja, um conjunto de atos que tinham que ser praticados dentro de campo, isso ia aumentando o valor do prêmio. Então, a título de exemplo, é como se o Neymar tivesse que praticar algum tipo de... receber uma falta aos 25 do segundo tempo. Esse ato específico era o objeto de aposta que ia gerar a vitória lá no final da partida. Entendem a gravidade? Então, quando isso começou a acontecer, porque não bastava a vitória ou a derrota do time, quando esse conjunto de atos começou a acontecer, vários jogadores ganhando cartão amarelo, sendo expulso, falta, coisas muito específicas, acendeu o alerta dos órgãos, porque estava longe de ser mera coincidência. Sugeria algum tipo de acordo entre as pessoas que estavam ali envolvidas naquela partida no futebol. Então, este foi um dos principais marcos da discussão sobre a intervenção do direito penal em esquemas de manipulação de resultado. Isso porque, se você analisar o processo, que eu trago como exemplo, que é a Operação Penalidade Máxima, existia na época uma legislação chamada Estatuto do Torcedor, que é a Lei 12.299 de 2010. Ela penalizava a conduta de manipulação de resultados. E os tipos dispostos nesse diploma legal eram bem característicos do crime de corrupção que nós estamos mais familiarizados, corrupção passiva e corrupção ativa. Porque a ideia era penalizar quem solicitasse ou aceitasse, desse ou prometesse vantagem em detrimento de qualquer ato ou omissão que se destinasse a alterar ou falsear o resultado da competição esportiva. Percebe-se aqui, nessa hipótese normativa, que não se faz necessário de fato o recebimento da vantagem
ou até mesmo a alteração pretendida, a alteração no resultado pretendida. Basta o ânimos de algum modo pretender falsificar aquele resultado ou a mera negociação. Não precisamos atingir o resultado pretendido. Isso muito se assemelha à corrupção passiva e ativa que nós estamos acostumados a ver. Acontece que, algum tempo depois, houve uma mudança legislativa e o Estatuto do Torcedor foi substituído pela Lei Geral do Esporte. Desde o Estatuto do Torcedor, que o Estado vem discutindo e buscando uma maior regulamentação do esporte e daquilo que orbita em volta dele. Tudo sempre foi muito nebuloso e os valores envolvidos, eles se tornaram uma preocupação. Eu gosto de dizer, onde há fumaça, há fogo, onde há dinheiro, há potencial transgressão. Isso é um tema para a filosofia do direito, a antropologia explicarem, mas fato é que no nosso cotidiano a gente sabe que situações, mercados, transações que envolvem enormes valores demandam uma fiscalização maior na medida em que tem mais possibilidade, abre mais espaço para a prática de eventuais ilícitos. Então a nova lei, que entrou em vigor ainda esse ano, 2023, revogou os dispositivos usados na própria Operação Penalidade Máxima e trouxe os tipos do crime de corrupção privada no esporte, em seu artigo 165, e os crimes contra a incerteza do resultado, nos artigos 198 a 200. Lembram daquela incerteza que eu falei lá no início? É exatamente esse o objeto de proteção dessa lei. Pois bem, dito tudo isso, nós entramos em 3 pontos que são os mais latentes nessa discussão, que é exatamente a reflexão que eu quero trazer aqui para vocês hoje. Primeiro, qual a razoabilidade da tipicidade desse crime de corrupção privada no esporte? 2, qual o bem jurídico verdadeiramente tutelado? E 3, as penas. São penas compatíveis? São penas severas demais? São penas que vêm sendo aplicadas ou relativizadas? É aí que eu quero entrar na discussão. Então vamos lá, sobre a questão da tipicidade. O artigo 165 dessa Lei Geral do Esporte pune a conduta de exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida, como representante de organização esportiva privada, para favorecer a si ou a terceiros, direto ou indiretamente, ou aceitar promessa de vantagem indevida a fim de realizar ou de omitir ato inerente às suas atribuições. Percebam que só quem pode praticar os núcleos do tipo é aquele que age como representante de organização esportiva privada e que cometa ato inerente às suas atribuições. Normalmente, quem que é essa pessoa? É o presidente do clube. Ou seja, temos aqui um crime próprio e funcional. Afinal, somente há um sujeito que pode praticar o ilícito, que é aquele que representa a organização privada e que, em razão de suas funções, usa, na verdade, de suas funções para tentar falsear, ou de fato falsear, os resultados daquela competição. Sendo identificada a corrupção privada no esporte, quem será o alvo da legislação, portanto, é tão somente esse representante, que normalmente é o presidente do clube. Significa dizer, se vocês bem percebem, que todos os outros envolvidos não incorrerão neste tipo penal. Diferente do Estatuto do Torcedor, que era a lei anterior, que trazia tipos penais comuns, né, onde qualquer um poderia praticar. Claro que atualmente na Lei Geral do Esporte existe o crime contra a incerteza do resultado, que são genéricos, né, que são para qualquer sujeito ativo, porém o ato de corrupção, que é um dos maiores males na nossa sociedade e que também reverbera no esporte, é atrelado a apenas um agente, que é o representante da organização privada no esporte. E mais, ainda dentro da tipicidade, não existe no Código Penal, e vocês muito bem sabem, a modalidade de corrupção privada, mas tão somente a ativa e a passiva, que estão atreladas obrigatoriamente à administração pública, com o intuito de proteger aquilo que o Estado mais preza, certo? Que é
a moralidade, a transparência, o poder, certo? Então, o Estado precisa representar para a sociedade algo ilibado, algo incorruptível, intransferível. É esse o intuito dos delitos de corrupção passiva e de corrupção ativa. É proteger essa relação Estado-sociedade, Estado-indivíduo, para que o indivíduo sequer pense que o Estado e a administração pública podem ser, de algum modo, violados. É esse o intuito. Então, não há o crime de corrupção, por exemplo, entre empresas, entre particulares. Portanto, a Lei Geral do Esporte, ao trazer esse novo tipo, ela inova por completo e criminaliza a conduta que nem mesmo o Código Penal, que é uma lei federal, o fez. Então, por fim, ainda podemos levantar o questionamento sobre a necessidade de um tipo exclusivo para o esporte, quando a lei penal já traz dispositivos como, por exemplo, o estelionato, que, ao meu ver, muito bem caberia a esse tipo de conduta. E essa discussão leva-nos ao segundo ponto. Qual o bem jurídico tutelado na corrupção privada no esporte? A corrente que mais se destaca atualmente, ela defende que o bem jurídico tutelado desse tipo, trazido pela Lei Geral do Esporte, é a chamada ética desportiva. Mas o que essa ética desportiva e desde quando ela se mostra um direito ou uma garantia fundamental? José Manuel Meirin, que é um autor que fala muito sobre essa questão, sobre a área desportiva, ele vai dizer que essa ética é um sistema axiológico compreensivo de certos valores e bens básicos associados ao esporte de competição que lhe é transversal. Porque, veja, com todo respeito aos fãs do futebol, o direito penal, em tese, como última ratio, ele se destina a proteger aquilo que os indivíduos têm de mais precioso e elementar para se manter em sociedade. Então, nós estamos falando aqui da vida, integridade física, do patrimônio, da liberdade, entre outros. E tudo aquilo que não transita dentro dessas agendas quase que concernentes à sobrevivência do indivíduo são pautas a serem tratadas e reguladas pelos outros ramos do direito. Tanto é que o negócio jurídico, naturalmente, é tratado pelo direito civil. Agora, por exemplo, se o negócio jurídico envolve a paga promessa, a promessa de recompensa ou paga recompensa para matar-se alguém, o direito penal é chamado. Então, na esfera desportiva, ainda que uma fraude possa soar um ato criminoso, o que está sendo violado é tão somente essa incerteza que norteia o esporte. É prejudicar a liberdade da competição, o acaso, se é que a gente pode dizer assim. Então, por mais que seja uma ideia desconfortável e possa até gerar certo patrimônio, prejuízo ao patrimônio, prejuízo financeiro em razão de todas as consequências dessa fraude de resultados, não faz parte definitivamente de direitos e garantias fundamentais da sobrevivência, da ordem pública, que é justamente aquilo que o Estado visa prevenir e fiscalizar com o direito penal. Portanto, é matéria que facilmente poderia ser trabalhada pelo direito civil, por exemplo. Assim como existem fraudes processuais, fraudes em contratos, uma fraude no jogo me parece um tema equivalente a essas outras irregularidades e práticas que vão de encontro à legislação civil. Então, sob a perspectiva ainda do potencial lesivo da conduta de corrupção de resultado, sobretudo ao considerarmos que sequer a vantagem precisa ser dada e o resultado também não precisa ser necessariamente manipulado, porque nós vimos que precisa apenas desse ânimo, dessa negociação de se fraudar, parece que há um certo excesso na incidência da norma penal, que é tão cara ao nosso ordenamento jurídico. E para além disso, nos crimes contra a incerteza do resultado, o bem protegido é a própria incerteza, elemento abstrato e que nem de longe integra os objetivos da norma penal. Grosso modo, pessoal, e aí é uma opinião minha, é encarcerar alguém dentro do sistema penal, que nós conhecemos e sabemos o que isso significa,
por macular a adrenalina que se espera de uma partida. Afinal, nós estamos falando de uma pena da corrupção de resultados, artigo 165, de 2 a 4 anos de reclusão. E isso nos coloca no terceiro ponto. Como nós já vimos, o crime de corrupção privada no esporte é uma inovação legislativa, só é praticado pelo representante da organização esportiva, o bem jurídico protegido a princípio é a ética e a pena fixada é de reclusão e multa. Na prática, e isso eu falo a partir do exemplo da Operação Penalidade Máxima, de pronto, os envolvidos são compelidos a devolver valores em razão das medidas cautelares. Na condenação, nós temos a multa, como de praxe, ainda tem a indenização pelo dano moral praticado. E, sob a perspectiva estatal, nós temos a tributação do Estado sobre esses valores. E por fim, seguindo os requisitos do artigo 28A, nós temos ainda a possibilidade de assinatura de acordo de não persecução penal perante o Ministério Público, oportunidade em que será arbitrado mais algum tipo de valor altíssimo em prol de um não processamento. Ou seja, se nós pararmos para refletirmos, e aqui eu faço sem críticas pessoais, toda a penalização da conduta de corrupção de resultados gira em torno de transferência de valores na casa de milhões ao Estado. Pelas normas do esporte, os envolvidos serão expulsos do futebol muito provavelmente ou terão uma suspensão, por determinado prazo. Mas pela via penal, serão condenados a pagar valores que chegam a ultrapassar o que de fato foi recebido ou que seria recebido, porque lembre-se, o prometido também é suficiente e ainda por cima correm risco de terem a sua liberdade privada. E friso ainda, mais uma vez, quem pratica o crime, por essa nova lei que é a Lei Geral dos Esportes, é somente o representante da organização. Aí eu me pergunto e pergunto para vocês, será que essa criminalização da corrupção de resultados não acaba sendo, de certo modo, rentável? E é esse o questionamento que eu quero deixar para vocês. É relativamente simples criar um dispositivo com uma norma a ser seguida pela sociedade, ou norma que repreenda certas condutas. Entretanto, é preciso avaliar a compatibilidade dessa norma com os princípios e diretrizes que norteiam o ordenamento jurídico do país. Faz sentido sacrificar o segundo direito mais importante do indivíduo, que é a liberdade, em prol da proteção da incerteza que o futebol precisa ter, da proteção de uma ética desportiva? Faz sentido que, para além de uma prisão, o indivíduo pague multas e indenizações a mais do que devolver o próprio valor, e tudo isso para o Estado? Faz sentido somente o indivíduo incorrer em corrupção privada no esporte, quando, para funcionar, precisa de todo um aparato que envolve inúmeras pessoas? Nós, como juristas, somos os responsáveis por levantar debates dessa natureza. Os legisladores, eles elaboram as leis, aprovam e colocam em vigor. Mas nós, estudantes e operadores do direito, é que colocamos essa lei em prática. Somos nós que vamos ao tribunal, que precisamos defender os nossos clientes, desenvolver estratégias para isso. Portanto, a lei sendo nebulosa, não há sentido, e se a gente verifica que não há sentido em determinada penalização, nós temos que levar isso à discussão dentro das academias, dentro de palestras, de cursos, e refletir sobre determinada situação. Esse tema me traz uma certa intriga e um certo desconforto, interesse em desvendar os mistérios da corrupção de resultados, sobretudo em razão da tecnologia. Utilizei a tecnologia como um ponto de partida, mas ela se mostra protagonista nesse cenário. Por quê? Antigamente, você ia até um estabelecimento de apostas, até o cenário moral de você ir apostar, dificultavam a questão da manipulação de resultados. Hoje, com a internet,
E com a proliferação dessa prática, por mais que, se você entrar dentro de um portal de apostas, você vê que as apostas são baixas, os valores gastos nas apostas. Mas são milhares, trilhares de pessoas envolvidas. Isso faz com que os prêmios atinjam valores exorbitantes e mexam com o íntimo dos integrantes, dos atores do futebol. Sejam os jogadores que têm anseio de ascenderem profissionalmente ou de repente de ganharem mais dinheiro, sejam das casas de apostas, dos apostadores ou de outras pessoas que possam integrar esse esquema de certa forma. A tecnologia trouxe a possibilidade disso atingir escalas enormes e principalmente de reduzir, dificultar os controles. Por mais que uma pessoa tenha que ter o seu registro, se a casa de aposta for uma casa regular, com seu cadastro em dia, tudo certinho com o Estado, e por mais que haja o registro dessas pessoas, o cadastro dessas pessoas, é muito mais difícil você identificar eventuais esquemas de manipulação de resultados. Isso se torna muito nebuloso. Em contrapartida, até que ponto o Estado tem de intervir de forma punitiva em condutas dessa natureza? Eu trouxe uma exposição no sentido da ética desportiva, mas até que ponto essa ética desportiva é de fato basilar na nossa sociedade? É interessante ter esporte, é interessante nós resguardarmos o esporte, até porque para além de ser um mercado, uma prática física, tem a sua função social. Nós sabemos que o esporte é a porta de entrada para algum tipo de ascensão social para muitas pessoas. Então, se o esporte, que é essa oportunidade para tanta gente, se torna algo maculado, em que não importa muito se vai ter incerteza, se tem técnica ou não, porque por trás tá tudo sendo muito bem manipulado, perde-se o sentido disso ser a porta de entrada para diversas pessoas, para ser uma melhoria de vida, uma fonte de renda, uma profissão, em síntese. Portanto, a reflexão que eu gostaria de deixar aqui hoje é: nós precisamos falar sobre esse assunto, por mais que o futebol pareça ser só um entretenimento, porque isso está enraizado na nossa sociedade. O futebol é visto diuturnamente. Envolve milhões de reais. Se envolve milhões de reais, é preciso que o direito se atente a isso, se isso está sendo feito da forma regular, mas claro que a fiscalização e a punição precisam ser congruentes com aquilo que o ordenamento prevê e aquilo que é o objetivo da legislação brasileira. Desejo a todos um ótimo evento e muito obrigada.